Olá, leitores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou gravar um vídeo hoje atualizando vocês das minhas leituras atuais. Eu tô lendo 2 livros, milagre, porque normalmente eu leio um livro por vez, tá? Mas aí são leituras leves e uma é curtinha, assim, são 182 páginas, então não é algo que me sobrecarregue tanto. Eu comecei lendo esse livro aqui, Imperfeitos, da Cristina Lauren. Desculpa se não tiver na melhor das pronúncias, porque pronunciar nomes assim não é minha praia. Inclusive nome de personagens, tá? Eu tô no começo da leitura, eu tô na página 60 e tá muito interessante. Eu gosto muito de livros de romance, ainda mais quando tem Eminence Love, se eu não me engano é assim que chama, que é essa mistura de inimigos que viram um romance, e isso é muito engraçado. Eu gosto bastante de livros assim. Esse livro conta a história de Olive e Ethan. Começa com um casamento da irmã da Olive, elas são gêmeas. A irmã dela se chama Mia. E no casamento acontece um imprevisto de que todo mundo, ou quase todo mundo ali do casamento, sofre uma intoxicação alimentar. As únicas pessoas que não sofrem por essa intoxicação é a Olive, porque ela não come um fruto do mar ali que tinha no buffet. Ela não come, então ela não tem essa intoxicação, e nem o irmão do noivo, cujo qual é o Ethan, e a Olive odeia ele. Eles se odeiam, literalmente. Inclusive pelo fato dele nunca lembrar o nome da Olive. Ele vive chamando ela de Olivia. Mas a gente percebe que é por pura implicância dele mesmo, porque ele sabe o nome dela. É só implicância mesmo. E aonde eu tô, tem a lua de mel do casal, aonde os noivos não vão. Por quê? Porque sofreram da intoxicação alimentar. E é uma passagem pro Havaí, e eles ganharam. Então, assim, é uma pena, porque não pode cancelar, não pode mudar a data, não pode nada, porque foi ela ganhou em uma premiação, em um sorteio. E aí, a Mia fala: minha digníssima irmã, por que você não vai no meu lugar? Eu tô doente, mas você pode ir, é o Havaí. Quem não vai ir para o Havaí, não é mesmo? E aí, Olive aceita. Só que ela não contava com o quê? O Ethan. Ele tinha que ir junto, porque era uma viagem de casal, então tinha que ir um casal. Não podia ir somente uma pessoa, porque ela ganhou o prêmio exclusivo para um casal. E aí, os dois embarcam nessa aventura rumo ao Havaí. E chegando lá, o que acontece? Eles têm que fingir ser um casal, não é? Os mais novos casados. E aí, Olive encontra o chefe dela, da nova empresa que ela começou. E aí, é claro que ela vai e mente pra ele, falando que tinha acabado de se casar e que ela tá lá nas férias com o noivo dela. E aí, inclusive foi nessa parte que eu parei, tá? Na parte em que o chefe dela chama ela pra um jantar entre casal. Ela com o Ethan e ele com a esposa, né? E foi nessa parte que eu parei, quando eles vão para um jantar juntos. E também, não contente, eu estou filmando para vocês esse vídeo no dia 20. E no dia 15, lançou PS Para Sempre Amor. Esse aqui é nacional, tá? Ele é da Gabriela APP, se eu não me engano. Se eu não me engano, não. Se eu tô pronunciando certo, na verdade, né? Mas é Gabriela ou... eu acho que é Gabriele, que é com Y no final. Gabriele. E esse daqui tá disponível no Kindle Unlimited, tá? Ele lançou no dia 15, então assim que ele lançou no dia 16, eu comecei a ler, porque eu estava muito curiosa. Esse aqui, ele é o segundo livro. Gente, voltando, teve um imprevisto aqui com a câmera, eu não sei se vai dar diferença no vídeo. Porque eu precisei trocar de celular, porque o meu outro ficou com a memória cheia. Mas enfim, antes de começar a falar desse livro, eu vou falar um pouco do primeiro, pra não ficar uma ideia confusa na cabeça de vocês.
O primeiro livro se chama PS, Correspondência do Amor. Conta a história de Isabela e Bruno. Isabela começa a trabalhar em uma agência de correios. E no primeiro dia dela, assim que ela abre lá o armário dela, lá dentro tem uma carta do Bruno, que é ex-funcionário da empresa, que, se eu não estou tão desmemoriada do primeiro livro, ele foi mandado embora. Por justa causa. Por quê? Porque ele foi pego lendo as cartas de duas pessoas que se correspondiam, que era o Emílio e a Carmen. Eles têm uma história ali muito linda de amor de muito tempo atrás, que, enfim, aconteceram várias coisas que o destino separou eles. E aí, o Bruno escreve uma carta para ela contando brevemente a história deles dois e fala que ele precisa saber o que aconteceu para eles não ficar junto. Pede a ajuda dela, fala para ela, por favor, pegar a carta deles, ler e informar ele o que está acontecendo. E aí, nisso, ela fica um pouco na dúvida no começo. Por quê? Porque isso é crime, né? E ela acabou de começar na empresa, então ela não quer ser mandada embora, não quer ser envolvida em nenhum tipo de polêmica. Só que aí, ela não resiste, né? A curiosidade do brasileiro que tem ali. Ela vai lá e lê as cartas do Emílio e da Carmen. E aí, nisso, acontece várias coisas. A história gira em torno do relacionamento do Emílio e da Carmen, conta do passado até atualmente, e também, ao mesmo tempo, conta a história de Isabelle e Bruno, que começam a descobrir o amor ali também. Eu vou contar brevemente o primeiro livro, porque eu não quero dar spoiler, né? Mas, enfim, acontece várias coisas, e aí, esse segundo livro conta um pouquinho depois disso, né? A Isabelle continua trabalhando na agência de cartas, ela vira escritora, ela publica um livro, e aí ela tá lidando com esse novo mundo da escrita, com tudo isso. Ela e Bruno estão juntos nesse segundo livro, e nisso ela tá sendo ameaçada por uma pessoa misteriosa que ela não sabe quem é, que isso também já mostra no final do primeiro livro, tá? Ela tá sendo ameaçada por uma pessoa que ela não sabe quem é, e essa pessoa tá falando pra ela que ela tem que juntar dois casais, dois adolescentes, que são a Sarah e o Tiago, se eu não me engano. A Sarah e o Tiago, que eles precisam ficar juntos, que ela tem que fazer eles ficar juntos, porque se eles não ficarem juntos, essa pessoa vai denunciar ela por tudo que ela fez, por causa das cartas que ela lia lá no primeiro livro. Ela falou que tem, essa pessoa, né, fala que tem provas da Isabelle lendo as cartas do Emílio e da Carmen. E aí ela fica desesperada, ela não sabe o que ela faz. E aonde eu tô, ela tá, tipo, descobrindo sobre a Sarah e o Tiago, que essa pessoa quer que eles fiquem juntos, só que o Tiago tá gostando de outra pessoa, a Sarah também dá início de que tá gostando de outra pessoa, embora eles se comuniquem por e-mail nesse livro, tá? E sim, a Dona Isabelle, ela consegue, né, fazer as coisas. Não contente em ler cartas que não é dela no primeiro livro, no segundo, ela faz a maravilhosa questão de hackear o e-mail da Sarah e do Tiago, porque eles se falam por e-mail. E ela vai lá e ela é obrigada, né? Porque essa pessoa que tá ameaçando ela, meio que ensina ela a como hackear, enfim, fala que ela tem que ler os e-mails, porque eles se falam por e-mails. E aí, nisso, a Isabelle faz isso. E aonde eu tô, ela tá descobrindo sobre esses dois personagens. E ela tá em dúvida consigo mesmo, porque não parece que Sarah e Thiago realmente se gostam. Parece que só são amigos mesmo. E aí ela não sabe se ela tenta juntar eles, se o destino deles é separados ou juntos. E aí também, ao mesmo tempo, tem a questão do relacionamento dela, porque ela não contou pro Bruno que ela tá sendo ameaçada. Porque ela está com medo de envolver ele nisso e acabar acontecendo alguma coisa e ele ser prejudicado. E aí ela tá tentando manter ele e todo mundo afastado e ela tá tentando lidar com tudo isso sozinha. Enfim, esse livro aqui é muito bom. E eu tô em 38% dele, tô bem no comecinho. Eu tava lendo esse, aí quando esse lançou, eu tive que baixar e começar a ler. Além de que também ele é uma parceria com a autora. E eu gostei muito da escrita dela.
E aí eu quis começar o mais rápido possível, esse aqui. Mas ele é muito bom mesmo. E ele é nacional, então acho que a gente tem que enaltecer os nossos escritores nacionais, porque tem obras muito boas aqui, tá? Tem obras muito boas. E é isso, gente. Esses aqui são as minhas leiturinhas. Eu espero que eu consiga ler as duas. Por quê, pessoal? Porque eu tenho isso de começar e abandonar. Ou, tipo, um vai me prender mais do que o outro, e aí eu vou acabar me pegando a mais a um e lendo esse até acabar. E aí, depois que eu vou ler esse, em vez de tentar intercalar as duas. Eu comecei essa semana, li só esse, segunda e terça. Aí hoje, quarta-feira, que é quando eu estou filmando, que eu peguei esse e voltei a ler, porque eu tava, tipo, no primeiro capítulo. Agora eu acho que eu tô no sexto. Tô no sexto. Tô no capítulo 6 nesse, e nesse aqui eu tô no capítulo 6 também. Capítulo 6 nos dois. Esse aqui é o curtinho. Ele tem 182 páginas. Ele é muito rápido de ler e é uma leitura fácil, assim, sabe? A autora não dificulta muito ali a leitura. É uma leitura gostosinha, café com leite. É muito boa. Eu gosto bastante dessa autora. Esse é o terceiro livro que eu tô lendo dela. E zero defeitos. Zero defeitos. E esse aqui, ele é muito bom. Essa daqui é a editora Faro Editorial. Eu tava há muito tempo com vontade de ler esse, porque ele foi muito bem falado no Instagram quando lançou. Eu sempre tô acompanhando resenhas por lá, né? E no Instagram, tipo, o que mais tinha era resenha desse livro, resenha desse livro. Agora que deu uma parada, aí eu espero que eu goste, porque normalmente quando eu leio livros muito hypados no Instagram, eu não gosto. E, infelizmente, quando eu leio livros muito hypados, assim, no Instagram, eu acabo não gostando da leitura. Não sei por quê. Foi assim com a Biblioteca da Meia-Noite. Eu vi várias resenhas, e fiquei muito curiosa. Comprei o livro e eu cheguei na metade dele, eu parei, porque eu não consegui ler mais. E aí, depois, voltei de novo, eu fui terminar ele no comecinho desse ano. E, assim, foi uma leitura que me decepcionou total. Porque, tipo, pra mim, ela prometia muito e entregou muito pouco. Mas enfim, né? Tem resenha dela no meu perfil, não vou ficar estendendo aqui, porque esse não é o foco. O foco era mostrar pra vocês as minhas leiturinhas, que são essas duas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar aqui embaixo o que vocês estão achando, se vocês já leram esses livros. O que você espera ver aqui no canal, qualquer coisa que vocês estejam à vontade para comentar aqui embaixo, pode comentar. Eu estou atualizando essas leiturinhas no Scooby, porque eu não tinha Scooby, agora eu tenho um Scooby. Na verdade, eu tinha, só que eu não postava nada lá, mas agora eu voltei, eu vou postar. Então, eu vou deixar aqui o meu arroba no Scooby e o meu arroba no Instagram, onde tem resenhas lá também. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo.